Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início ao terceiro devocional da série Desbravadores de Tempestades da Igreja Manaim. E nós vimos na série anterior, no devocional anterior, que nós tivemos tempestades enviadas por Satanás. Hoje nós vamos ver as tempestades naturais. No livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, nós temos o relato de Jesus andando por sobre o mar. E nós vemos que Jesus Cristo, depois de realizar a multiplicação dos pães, ele compele os seus discípulos, ou ele obriga os seus discípulos a subir no barco e ir ao outro lado da margem. Ora, os discípulos nunca foram de desacatar a ordem de Jesus, eles nunca foram contra o que Jesus falava. Mas nesse dia Jesus precisou obrigá-los a isso. Mas por que isso? Porque na verdade esses discípulos eram pescadores, a maioria deles, e conheciam muito bem o tempo. E nós vamos ver que havia uma formação de tempestade, porque o vento já era contrário, então eles sabiam que havia uma tempestade. E nós vemos também que Jesus não ia com eles no barco. Jesus ia orar para depois encontrar com eles. Então eles devem ter pensado, entrar numa tempestade nesse momento, e ainda sem Jesus, ora, não vamos entrar nessa. Mas muitas vezes nós fazemos justamente isso. Nós entramos na tempestade, vemos que a tempestade está chegando e não nos importamos se Jesus vai estar junto ou não. Nós não colocamos Jesus no nosso barco ou não perguntamos para ele se ele vai nos encontrar do outro lado. E dessa maneira nós vamos ficar por nossa conta própria e por nosso risco próprio. Então os discípulos daqui foram, e a palavra nos fala que no meio do caminho a tempestade pegou ele, já era a 4ª da vigília, devia ser por volta das 3 da manhã às 6 da manhã, a tempestade os pega de uma forma muito intensa, e enquanto eles estão ali naquela luta, eles veem uma pessoa se aproximando andando sobre o mar. E eles se espantam e falam, nossa, deve ser um fantasma, e ficam temerosos, ficam com medo. E Jesus olhando para eles fala assim, tenham um bom ânimo e não temais. Esse é um ponto que eu quero discutir com você. Jesus não fala para eles, sou eu, fiquem tranquilos. Olha, sou eu, calma. Mas fala assim, tenha bom ânimo. Por quê? Os momentos de tempestade são os momentos, são os momentos que nós perdemos o ânimo. A primeira coisa que vem é o desânimo sobre nossa vida. A primeira coisa que nos vem é o abatimento sobre nossa vida. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, fala assim, olha, tenham um bom ânimo, não tenham medo, não temais. Então nós vamos ver que nesse momento aqueles discípulos olham e Pedro é o primeiro a levantar e falar, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça-me andar com o Senhor, faça-me ir até o Senhor. Eu quero andar sobre as águas. Se o Senhor é meu mestre e eu sou discípulo, eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor faz. E Jesus fala para ele, então venha. E quando Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, ele deve ter tido uma sensação, porque eu fiquei pensando, deve ser muito agradável, né? Eu estou fazendo alguma coisa sobrenatural, estou andando sobre as águas. No momento que ele está indo em direção a Jesus, bate um vento forte, e a hora que ele sente o vento, o rosto, assim diz a palavra, ele começa a afundar, ele se desespera, ele começa a afundar. E assim às vezes somos nós. Às vezes nós damos um passo de fé, mas quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, nós perdemos a nossa fé e começamos a afundar. E assim foi Pedro. Enquanto ele creu, enquanto ele teve fé, ele andou sobre. Quando ele perdeu a fé, quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a submergir. É interessante que Jesus pega ele pela mão, estende a mão a ele, como ele faz com nós nos momentos mais difíceis, e volta para o barco e acalma a tempestade. E aqueles discípulos creram que aquele era o Deus eterno, aquele que acalma as tempestades. Então aqui nós podemos ver, esse devocional, para vencer as tempestades naturais da nossa vida, nós temos que ter bom ânimo e ter fé. Ora, Pedro ali, a fé dele creu em Jesus e creu que ele podia andar sobre o mar porque o mestre estava ali. E muitas vezes na tempestade você tem que crer que do outro lado, quem está te chamando é o mestre. Ele vai estar com você, ele vai estender a mão dele, a mão segura, a mão de quem cuida do filho, que cuida daquele que ama, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pode ser agora que nós estejamos dentro do barco e as tempestades sobreveio sobre nós, mas tenhamos
tenhamos bom ânimo e fé para crermos que o Senhor nos resgatará. Fiquem com Deus, até a semana que vem, com a paz a todos vocês.